nessa noite. Gênesis capítulo de número 22, todos encontraram? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Também a alegria de rever o nosso pastor Lindomar, estar aqui conosco, o presbítero Mateus. Também deixo minhas considerações ao pastor Jean, que está em Braga, pastora Franciele, e a cada irmão, amigo, cada um que tem orado por nós. Também vim visitar a irmã Soraya e a irmã Stephanie, que estão aqui da Espanha, glória a Deus, e cooperar na escola missionária. Uma alegria estar com vocês aqui adorando a Deus. E rever os irmãos de Anápolis. Glória a Deus, rever os irmãos de Anápolis. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, Gênesis capítulo 22, versículo de número 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui como jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar. Versículo 10. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Feche os seus olhos uma vez mais, por favor. Senhor, nós oramos nessa noite e pedimos que o teu Espírito tenha toda a liberdade para falar nessa noite, que o Senhor possa ser uma vez mais glorificado nas nossas vidas. Desde agora toma todo o pensamento cativo, toda a mente, todos os nossos sentidos, que a tua palavra prevaleça sobre nós. E como escreveu Paulo aos Colossenses, abre a porta da palavra, Senhor, e confirma a voz do teu Espírito e o teu nome glorificado. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e? Amém. Tome seu assento adorando e glorificando a Deus.
Meus irmãos e irmãs, eu sei que parece um pouco estranho o texto bíblico que foi lido nessa noite, dentro do tema que nós temos desta campanha. O tema da campanha é: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E quando eu estive meditando e orando ao Senhor a respeito de uma palavra, o Senhor me trouxe ao coração esta palavra. O livro de Gênesis é o livro do começo. 50 capítulos, 1533 versículos. No capítulo 22, nós vemos a história de Abraão no seu ápice. O capítulo 22 do livro do Gênesis é o capítulo que marca um antes e depois na vida de Abraão, aquele que daria origem à nação de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que Deus chamou uma nação em um dia, e chamou essa nação e a criou em um dia, através da vida de quem? Através da vida de Abraão. E o capítulo 22 é o capítulo que marca a história de Abraão. Um capítulo onde nós sabemos e conhecemos e entendemos que Deus estava pedindo para Abraão não qualquer coisa. Deus estava pedindo para Abraão, e o texto é claro, aquilo que ele amava, aquilo que era único. A pergunta que eu me faço lendo este texto bíblico e numa inferência bíblica, ou seja, colocando no texto algumas coisas que não existem, que nos é permitido para que nós possamos também ter um outro entendimento da passagem bíblica. A pergunta que eu faço para o capítulo 22 de Gênesis é: onde estava a esposa de Abraão? Onde estava Sara? No capítulo 22, versículo 1, Deus fala com Abraão. E onde estava Sara? Se nós vermos a história de Abraão, todos os irmãos sabem, Sara interfere na questão do filho e oferece sua serva Agar para que Abraão gerasse um filho dela. Nasce Ismael, que depois vai ser uma espécie de problema na vida de Abraão e na promessa também que Deus tinha na vida de Abraão através de Isaque, que nasceria depois. Isaac é o filho da promessa. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, ele vai fazer um paralelo a respeito do filho da serva e o filho da livre, e ele vai usar essa linguagem de Ismael e Isaac, falando a respeito dos judeus e também de nós que somos os gentios. Houve uma interferência de Sara. E eu imagino, e creio que nós podemos também imaginar, que se Sara estivesse acordada nesse momento de Gênesis capítulo 22, não podemos afirmar que Abraão não subiria ao Moriá, mas nós podemos imaginar que ele teria uma espécie de problema. Ele iria ser questionado, ele ia ter que dar contas por que estava subindo ao Moriá, porque ele estava levando servos, porque estava levando lenha e porque estava levando Isaque sem um cordeiro. Por isso eu quero falar nessa noite sobre esse tema. Não deixe Sara acordar. Nós temos uma campanha nessa noite que é: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas nós também temos algumas Saras dentro do nosso coração, alguns sentimentos, alguns complexos, alguns traumas que podem impedir que nós sejamos revestidos de toda a armadura de Deus. O desejo de Deus é nos encher, o desejo de Deus é nos revestir. Os céus estão abertos para todos aqueles que têm um desejo sincero, um coração quebrantado e um espírito voluntário para serem e receberem algo do Senhor. Mas se nós deixarmos algumas coisas que podem nos impedir, deixarem dominar o nosso coração, guiar nossas decisões, nós não seremos revestidos de toda a armadura de Deus. Os irmãos entenderam mais ou menos? Aleluia! Então nós não podemos deixar Sara acordar dentro do nosso coração. Que Saras seriam essas? Que sentimentos seriam esses? Que coisas poderiam nos impedir de sermos cheios e revestidos de toda a armadura de Deus? Versículo 1, que diz a Bíblia: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. Há uma tradução que diz: e provou Deus a Abraão.
Nós estamos enfrentando uma Sara, um sentimento nesses dias, que se chama vitimismo. Muitas vezes não nos somos revestidos de toda a armadura de Deus, porque nós temos uma visão equivocada de nós mesmos. Nós estamos vivendo a vida como se fôssemos vítimas de todas as circunstâncias, de todas as histórias, de todas as coisas que estão do nosso derredor, coisas externas que estão afetando o nosso interior. Então a primeira coisa que pode nos afastar, a primeira Sara que nós não podemos despertar é a Sara do vitimismo, a Sara que foge das provas de Deus. Não podemos fugir daquilo que Deus nos prova. Se Deus prova, é porque Ele quer aprovar. E nós devemos entender, nós estamos vivendo o século do antissofrimento. Jesus está dizendo aos discípulos: eu vou para a cruz e eu vou morrer, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos seus inimigos. E Pedro olha para Jesus e diz: tem dó de ti mesmo. Pedro está revelando essa mentalidade. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: para trás de mim, Satanás. Por quê? Nós vivemos essa mentalidade. Deus nos prova e nós fugimos da provação de Deus. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas. O que é melhor? Um deserto com Deus ou um deserto sem Deus? O que é melhor? Uma fornalha com o quarto homem ou uma fornalha sozinho? O que é melhor? Uma cova de leões abandonado porque fugimos das provações, ou uma cova cheia de leões, mas guardados pelos céus? O que é melhor? Uma caverna de Adulão na solidão, ou uma caverna de Adulão debaixo de uma promessa de Deus? Nós queremos ser revestidos das armaduras de Deus, mas se não guardarmos o nosso coração, Sara irá acordar e nós vamos ter problemas. Não deixe a Sara acordar, não deixe o vitimismo tomar conta das suas decisões. Não fuja das provas de Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 10, que diz a Bíblia: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. No dia da angústia, no dia da provação, nossa força é medida, nossa força é revelada. Nós manifestamos aquilo que está no nosso coração. No dia de luta, Deus nos avalia e nos prova. Deus queria abençoar ou amaldiçoar Abraão? Abençoar. Deus queria multiplicar a descendência de Abraão ou Deus queria exterminar a descendência? Multiplicar. Deus tinha promessas para Abraão de vitória ou promessas de derrota? De vitória, mas somente Abraão viveria vitórias se ele não fugisse das provações que Deus estava propondo para ele agora. Capítulo 22, versículo 1, provou Deus a Abraão. Se Deus te provar, como você irá reagir? Se Deus me provar, se Deus provar cada um de nós, dentro das nossas limitações, nós vamos fugir ou nós vamos entender o processo de Deus? Deus nos prova. Como nós reagimos à aprovação? Despertamos Sara ou corremos para os braços de Deus? Despertamos o vitimismo, colocando culpa em todas as pessoas, ou nós olhamos para o céu e entendemos que se o céu está me provando, aprovado devo ser, porque os céus querem me abençoar. As crianças espirituais fogem das correções, mas cristãos maduros entendem que nenhum revestimento de armadura do céu virá para aqueles que fogem, para aqueles que se vitimizam, para aqueles que não assumem
sua responsabilidade. As crianças espirituais estão fugindo, mas aqueles que são maduros estão assumindo sua responsabilidade. Provérbios 23:13 diz a Bíblia: não retires a disciplina da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O texto, o versículo é claro. Nós livraremos a criança do inferno quando nós corrigimos. Deus nos corrige para que nós entendamos e não saiamos do caminho que Ele tem para nós. Deus nos corrige para que nós possamos continuar sendo revestidos de toda a armadura de Deus. Estamos fugindo das provas porque Deus queria abençoar Abraão. Deus queria multiplicar a sua descendência. E por isso Deus provou. Primeira Sara que nós não devemos despertar. A Sara do vitimismo. Segundo, Deus provou Abraão e lhe disse. A segunda Sara que nós não podemos despertar é a Sara de ignorar a voz de Deus. Não dar ouvidos à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer somente te revestir da armadura que Ele tem, mas Ele quer poder te dirigir também. Quando nós ignoramos ou desprezamos a voz de Deus, nós perdemos a direção que Deus tem. Nós andamos e estamos andando nesses dias ao som da voz do Espírito Santo, ou nós estamos andando ao som dos nossos sentimentos, ao som daquilo que nós cremos que devemos fazer, ao som dos nossos achismos. Abraão foi provado, mas Abraão também ouviu a Deus. Sara, que está no nosso coração, trabalha em nós, entenda isso como uma linguagem metafórica. Ela trabalha em nós para que nós não ouçamos a voz de Deus, para que não escutemos a voz de Deus, ou para que ignoremos a voz de Deus. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo brada, o Espírito Santo clama. Deus não está morto, Deus não é mudo, Ele continua falando. Romanos capítulo 10, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas se eu ignoro a palavra, eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, o que eu tenho no meu coração? Se quando eu ouço a palavra, eu recebo fé, quando eu deixo de ouvir a palavra de Deus, eu alimento o quê? O que é o contrário à fé? Dúvidas, questionamentos. Pare de dar ouvidos a Sara. Pare de dar ouvido àquilo que está no seu coração, tentando roubar a voz de Deus. Pare de dar ouvidos a pessoas que estão à sua volta, que estão falando, dizendo, argumentando, dando inúmeras razões para que você não obedeça a voz de Deus. Deus prova Abraão, mas Deus fala com Abraão. Deus prova, e Ele prova para que nós não sejamos vítimas. E Deus fala para que nós aprendamos a ouvir a sua voz e sermos guiadas por ela. Não deixe a ignorância tomar conta dos seus ouvidos. Seja sensível à voz do Espírito Santo nessa noite. Há um Moriá que nos espera, e nós não iremos subir enquanto nós estamos nos fazendo de vítima e tapando os nossos ouvidos para que não ouçamos a voz de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não endureça o teu coração. Você está ouvindo a voz de Deus. Deus tem liberdade de falar contigo. Deus ainda tem liberdade de te dirigir. Jesus disse, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
e eu as conheço, e elas me seguem. Sara trabalha para que você não ouça a voz de Deus. No seu coração existem algumas coisas que estão trabalhando para que você não ouça a voz do Espírito Santo. É bem provável que você sairá desse culto e alguém vai dizer para você: não dê ouvidos ao que o pastor disse. É bem provável que agora, no momento da palavra, um sentimento do seu coração, de alguma maneira, está dizendo para você: não precisa disso. Você pode continuar dessa maneira. Só que quem quer ser revestido de toda a armadura de Deus, não basta ter armadura, devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Lucas 11:28 diz: felizes são aqueles que ouvem a palavra e a obedecem. Aleluia. Quem ignora a voz de Deus não obedece a palavra de Deus. Quem ignora a voz de Deus não é revestido da armadura de Deus. Mas aqueles que ouvem são felizes, são bem-aventurados, têm alegria e paz na sua alma. Aleluia. Não deixe Sara acordar. Sara está tentando fazer você se sentir uma vítima. E Sara está tentando fazer você não ouvir a voz de Deus. Terceira coisa, versículo de número 3. Então se levantou Abraão pela manhã. Abraão se levantou. Se Sara estivesse acordada, provavelmente ela seria um problema para que Abraão se levantasse. Você está entendendo a palavra? Nós temos que ouvir a voz de Deus e temos que deixar o vitimismo, mas também precisamos sair da zona de conforto. Abraão se levanta, e ele se levanta num horário cedo, de madrugada. Abraão sai da sua rotina, ele ouve a voz e ele obedece. Ele é provado, ele não questiona. Ele obedece. Ele ouve, é provado e se levanta. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz a Bíblia: não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com este sentimento que não te deixa orar como você deveria orar. Não se conforme com esta Sara, com este trauma, com estes desejos do seu coração, que não deixam você romper o limite, cruzar a barreira, sair do comodismo. Não aceite viver uma vida acomodado. Não aceite viver uma vida na zona de conforto. Quem quer ser revestido da armadura de Deus? Se nós queremos armadura é porque nós necessitamos entrar na batalha. E para entrar na batalha temos que sair de casa. Temos que abrir a porta. Temos que estar equipados. Temos que sair da zona de conforto. Temos que entender, se há guerra eu preciso da armadura, mas eu vou alcançá-la no momento em que eu paro de me acomodar com a situação e passo a enfrentar as dificuldades. Alguém disse que a zona de conforto é a desculpa perfeita para não fazer, não ser, não se arriscar, não tentar e não romper o limite e não viver. Saia da zona de conforto. Sara está trabalhando para que você não se levante, para que você não suba o monte, para que você não ouça promessas. Sara está trabalhando para que você não guerreie pela sua casa, para que você não lute sendo revestido pela armadura de Deus. Sara está trabalhando e você está dando ouvidos a Sara ou ouvidos à voz de Deus nessa noite? Quem já está se levantando? Levantar-se significa uma mudança de postura. Mudar de atitude.
E aí não adianta levantar a mão no culto, mas continuar do mesmo jeito em casa. Aí não adianta ter palavras de mudança sem ter atitudes de mudança. Aí não adianta. Sabe o que adianta? É entender a palavra de Deus. É entender que a palavra não é para os outros, ela é para mim. E que eu sou o alvo de Deus nessa noite. Sara está trabalhando. Sentimentos estão aí. Um dia eu estou orando em Oviedo. Nós morávamos num 5º andar sem elevador, 86 degraus. E eu contava todo dia. E eu orava no quarto e Deus falou para mim: repreende setas que foram lançados nos sentimentos das pessoas. E eu fiquei pensando, seta no sentimento. Eu já tinha ouvido falar seta na mente, mas não seta de sentimentos. E comecei a repreender setas que vêm nos sentimentos. De um momento a outro, você passa a sentir coisas que você não sentia, desejos que você não tinha. E eu comecei a pensar a respeito disso. Sara está trabalhando no seu coração. Setas estão sendo lançadas. O diabo não lê sua mente, mas ele lê as suas ações. Pedro diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando quem ele possa tragar. Ele está te observando. Ele não lê o seu pensamento, mas ele sabe para onde você olha. Ele ouve aquilo que você fala. Ele sabe a maneira como ele vai trabalhar para que você caia, para que você seja derrotado, para que você não receba a armadura que Deus quer te dar, para que você não se levante, para que você seja um acomodado. Ele trabalha dessa maneira. E você não pode aceitar estes sentimentos dominarem o seu coração. Vai ler a Bíblia, tem sono. Vai orar, sente cansaço. Na hora do culto, vem um desânimo. Você precisa entender, Sara está trabalhando para que você não seja revestido da armadura de Deus. Não deixe Sara acordar. Sara quer fazer nós nos sentirmos como vítimas. Sara quer dar a nós uma ignorância espiritual, porque não ouvimos a voz de Deus. Sara quer nos manter no comodismo. E quarta coisa, versículo 5, que diz a Bíblia: e Abraão disse aos seus moços: ficai-vos aqui como jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Sara quer trazer para o nosso coração um medo de lutarmos só, medo de batalharmos sozinhos. Deus fala com Abraão, Deus prova Abraão, Deus fala com Abraão. Deus diz a Abraão: se levante de manhã cedo, e ele se levanta. Mas Deus dá uma ordem para Abraão: os moços vão contigo até o pé do monte. No monte é você e o menino que devem subir. Sara está trabalhando para que você não saiba ter uma vida espiritual, pessoal. Para que você viva uma vida dependendo da espiritualidade alheia, dependendo da espiritualidade de terceiros. Como assim? Vive uma vida pedindo oração porque não tem coragem de orar. Vive uma vida pedindo jejum para os outros porque não tem coragem de jejuar. Vive uma vida pedindo ajuda, e a Bíblia diz que nós devemos levar a cargas um dos outros, mas ela também diz que nós devemos tomar cada um a nossa cruz. Uma coisa é carga, outra coisa é cruz. Sara está trabalhando para que eu e você percamos a coragem de lutarmos só. Sara traz o medo de lutarmos só. Abraão tem um desafio, e esse desafio seria levar Isaac, mas não poderia levar mais ninguém. Quer subir o monte? Quer subir o monte? Quer ser revestido das armaduras de Deus?
tem coragem de lutar sozinho. Tem gente que diz: pastor, não comecei a orar porque lá em casa é muito difícil, o pessoal não me entende. Mas alguém tem que começar a guerrear naquela casa. Não, eu não comecei a evangelizar porque é difícil, mas alguém tem que começar a entrar nessa batalha. Eu não comecei a fazer as coisas porque meus pais não me apoiam, mas Deus está contigo. Eu não comecei a fazer aquilo que eu devo fazer porque eu ainda estou esperando que alguém faça. Deus não te chamou para esperar aquilo que você já sabe que deve ser feito. Hoje nós estamos vivendo um tempo de excesso de interação e um excesso de dependência humana. Êxodo 20:19, o povo olha para Moisés, o povo de Israel, sabendo que Deus havia dito a eles que queria se revelar a eles, falar com eles. E o povo diz para Moisés: não fale Deus conosco, fale contigo e tu fale a nós. O que o povo estava fazendo? O povo estava desprezando aquilo que Deus havia dito. Deus queria falar com toda a nação, mas eles terceirizaram a espiritualidade. Eles colocaram a carga sobre Moisés. Entendo o que eu vou dizer em nome de Jesus. Seus pastores, nós estamos aqui para abençoar, orar, e é o nosso prazer. Mas tem vitórias que você só irá alcançar quando você começar a fazer a sua parte. Tem coisas que nós só vamos alcançar porque essa armadura não é para nós, ela deve ser para mim. Cada um deve ter a sua. Salvação é individual, mas não dá para subir o monte acompanhado. Não dá para ter uma vida com Deus dependendo dos outros. Deus quer que você tenha um encontro pessoal com Ele, que você tenha uma experiência com Ele. Não deixe Sara acordar, não deixe ela fazer você crer que você não pode lutar sozinho. Alguém disse que na vida cristã nós temos 3 tipos de fase: a fase que nós recebemos o alimento, a fase que nós produzimos o alimento, e a fase que nós produzimos alimento para nós e também para os outros. A vida cristã deve ser crescente. Você tem que ser mais crente do que você era o ano passado. Você tem que orar mais do que você orava antes. Você tem que continuar crescendo. Crescendo. Sara está fazendo você crer que esse Isaac é dos outros e não é seu. Deus fala com Abraão e Deus pede Isaac. Isaac era filho de quem? Isaac era filho de quem? De Abraão. De quem é o problema dentro daquela casa? É seu ou é da igreja? É seu. Você deve começar a lutar. De quem é a crise que você está enfrentando? É sua. Você deve começar a lutar. De quem é a frieza que entrou no coração? É sua. Você deve se levantar e começar a lutar. Quem deve fazer Isaac subir o monte? É Abraão. Não podemos colocar um peso, uma carga em cima das outras pessoas que correspondem a nós. Esse Isaac é seu. Esse Isaac é seu. Eu vou repetir para que você entenda. Esse Isaac é teu, e você deve tomá-lo. Você deve carregá-lo. Você deve ser o principal interessado em subir o monte como o seu Isaac. Não esperando que outros venham, mas com atitudes suas, fazendo a sua parte. Aleluia. Essa responsabilidade é tua. Essa família está esperando você se levantar.
Essa casa está esperando você reagir. Esse ministério está esperando você se posicionar. Não deixe Sara acordar. Aleluia. Sara está fazendo você crer que você não pode lutar sozinho. Lembra de Samar? A Bíblia diz que Samar se colocou no meio de um campo de lentilhas. E ele começa a lutar contra os filisteus. E a Bíblia vai dizer o que? Que Deus deu um grande livramento. Deus foi glorificado na vida de um homem que não teve medo de lutar sozinho, que se colocou no lugar da batalha e não fugiu da batalha. Quem somos nós hoje? Estamos com medo de lutarmos só, ou estamos nos levantando com o nosso Isaac? Quem somos nós aqui hoje? Esperando que alguém faça algo a respeito de mim? Ou estamos tomando atitudes para que essa armadura venha sobre as nossas vidas? Aleluia. Sara não pode acordar. Sara não pode acordar, porque ela vai impedir que a armadura de Deus venha sobre a sua vida. Não deixe Sara acordar. Sara quer fazer você se sentir vítima. Sara quer levar você a desprezar a voz de Deus. Sara quer te acomodar. Sara quer trazer medo ao seu coração para que você não lute sozinho. E Sara quer te levar a viver uma vida de não renúncia, uma vida de anti-renúncia. Versículo de número 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Que Deus lhe dissera. E edificou Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10. E estendeu Abraão sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Se o anjo não fala, Abraão iria sacrificar Isaque. Nós sabemos que Deus não se agrada de sacrifícios humanos, mas isso era uma prova. E Deus estava provando a Abraão, e Abraão estava revelando que verdadeiramente ele seria e é o pai da fé. Ele toma Isaque. Quem é Isaque? Isaque para Abraão é aquele que é único, aquele que ele amava. E ele amarra o seu filho, ele organiza a lenha, amarra o menino, e ele toma a faca na mão. Sara está trabalhando no nosso coração, para que nós não renunciemos, para que nós não abramos mão das coisas que interessam a nós. Nós falamos um pouquinho sobre isso hoje na AME. Lucas 9:23 diz o quê? Se alguém quiser ser meu discípulo, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Lucas 14:33, Jesus vai dizer algo que me ensina e nos ensina muito. Quem não estiver disposto a renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sara está trabalhando para que você continue na razão e perca sua vida espiritual. Sara está trabalhando para que você não perdoe, não renuncie, não abra mão, não perca suas razões, para que você não viva aquilo que Deus quer te dar, aquilo que Deus quer trazer sobre a sua vida. Jesus renunciou, os profetas renunciaram, os discípulos, os irmãos de todo mundo renunciaram, porque nós estamos achando que nós podemos ser cristãos sem viver uma vida de renúncia. Nós somos melhores que os outros. Não, isso também é para nós. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, e ela é toda para nós, não somente partes dela. Tem gente que mudou a Bíblia, mudou versículos, tirou aquilo que não agradava, tirou aquilo que cobrava, tirou aquilo que fazia renunciar. Pode tirar da Bíblia deles, mas está escrito no céu.
Se alguém quiser ser discípulo, deve seguir o caminho da renúncia. Sara está trabalhando para que você não renuncie. Mateus capítulo 6, versículo 34. Jesus diz: ninguém poderá servir a dois senhores. Se nós servirmos Jesus, nós renunciamos. Mas se a Sara do nosso coração está acordada, nós estamos seguindo os nossos próprios desejos. Nós temos dificuldade de abençoar um irmão da nossa igreja. Você abre o guarda-roupa e tem muita roupa lá, e você não sente no seu coração nada. O Espírito Santo não pode ministrar no seu coração alguém que necessita, porque Sara está acordada. Tem gente que não consegue dar um chinelo para alguém que precisa, e diz que quer servir ao Senhor. Tem gente que tem irmão passando necessidade. Uma coisa é você dar o peixe, outra coisa é dar a vara e ensinar a pescar. Mas tem casos que a gente tem que socorrer. Nós temos dificuldade de renunciar às pequenas coisas. Como vamos renunciar às grandes? Se você não pode dar uma coisa pequena, como você quer entregar sua vida? Sara está trabalhando para que você não renuncie, mas viva da renúncia dos outros. Seu ministério é fruto de uma renúncia pessoal ou é resultado da renúncia dos seus líderes? Não deixe Sara acordar. Sara quer fazer você viver um evangelho raso. Sara quer te levar a viver na superfície. Sara não te deixa entrar nas águas profundas da renúncia. Sexta coisa, e eu termino aqui para nós orarmos. Não deixe Sara acordar, porque Sara te levará a viver uma vida sem promessas e sem perspectivas. Versículo 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Entendam uma coisa: se Abraão não levanta, se ele não é provado, ele não sobe o Moriá. Se Abraão não ouve Deus, ele não ouve promessas. Se Abraão não se levanta, ele não escuta a voz de Deus, depois que ele levanta o cotijo, a faca. Se Abraão não tem coragem de renunciar, Abraão não ouve promessas. Se Sara está acordada na nossa vida, nós vamos entrar e sair da igreja do mesmo jeito. Não teremos perspectivas, não viveremos promessas. Se Abraão não obedece, não sobe o Moriá, ele não ouve a voz de Deus e não recebe as promessas que Deus tinha para ele. Se nós não estivermos dispostos a subirmos o nosso Moriá, nós não ouviremos a promessa que Deus tem. Qual é o lugar que mais tem promessas? Sabe onde é? No cemitério. Lá estão as maiores empresas, os ministérios mais ricos. Qual é a diferença? Eles perderam a oportunidade, porque Sara estava acordada.
E nessa noite o Espírito Santo fala comigo e contigo, para que você ouça a voz dele e você possa subir também o seu Moriá, para que você não seja mais alguém morto no cemitério, mas seja alguém vivo e cheio da armadura de Deus. Qual é o seu Moriá? Se nós não estamos dispostos a subir o Moriá, nós não vamos viver os resultados da promessa que Deus tem. Abraão ouviu a voz de Deus pela segunda vez, quando ele sobe o Moriá. Quais são os teus maiores desafios? Perdoar, parar de questionar, deixar as dúvidas de lado e começar a olhar para quem Deus é. Isaías 45, 22, o Senhor toma a boca do profeta e diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os povos da terra. Tem coisa que você só vai entender quando você passar a olhar para quem Deus é. Tem coisa que você tem que parar de olhar para o que as pessoas estão falando. Tem coisa que você tem que parar de dar ouvido para a Sara que está no seu coração. A Sara que está te levando a não obedecer a Deus, a não obedecer à liderança, a não amar aquilo que Deus colocou e pôs nas suas mãos. Qual é o seu Moriá? O Moriá das ofensas, o Moriá da amargura, porque Deus está nos chamando a subir. A promessa que Deus tinha com Abraão não era no pé do monte. Quem vive a vida no pé do monte, no pé do seu Moriá, vive a vida imaginando como seria subir, ouvir a voz de Deus e viver os resultados das promessas de Deus. Eu te pergunto, quem é você nessa noite? Alguém que está no pé do monte ou alguém que já está subindo? Alguém que está esperando algo acontecer para que comece a reagir, a reacionar, ou alguém que já entendeu e já está perdoando, e já está subindo, e já está deixando para trás aquilo que precisa ser deixado. Comece a subir o seu Moriá. Comece a dizer: Deus, Sara não irá acordar, eu vou ouvir tua voz, eu vou entender o que o Senhor fala, eu vou obedecer. Aqui está o meu Isaac, e eu subirei esse Moriá e viverei tua promessa. Aleluia, aleluia. Viver sem promessas é o risco que corre aqueles que deixam os seus sentimentos dominarem suas decisões e influenciarem as suas ações. Ministrei uma palavra que Deus nos deu domingo na igreja em Oviedo: Benjamim será o teu nome. Raquel sofre no parto, e quando a criança nasce, ela sabe que é um menino. Que diz a Bíblia? Que antes da sua alma expirada, ela morrer, ela diz: chame ele de Benoni, filho da minha tristeza. Ela morre, Jacó chega e diz: não será Benoni, será Benjamim, filho da minha alegria. E uma das coisas que Deus ministrou no meu coração é: Raquel estava transferindo sua dor por uma criança que não tinha culpa. Pare de transferir aquilo que é seu para aquilo que não tem culpa nenhuma. Pare de viver pela dor alheia. Pare de culpar os outros de uma coisa que é sua. Pare de viver no pé do Moriá, porque está culpando todo mundo e apontando os dedos para todos. Em cima do Moriá tem promessa, mas no pé tem só imaginação. Vamos subir o Moriá nessa noite. No Moriá da nossa história tem uma armadura que Deus quer nos entregar. No Moriá da nossa história está marcado nessa noite um revestimento que Deus quer trazer.
Se Sara dominar as nossas ações e influenciar nossas decisões, nós não subiremos, não ouviremos, nós vamos viver uma vida de vitimismo. Mas se a gente deixar tudo isso para trás e começar a subir, nós ouviremos a promessa que Deus nos fará, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite, e eu te desafio, em nome de Jesus, a fechar os teus olhos, se esquecer de quem está do seu lado por um momento e começar a subir o seu Moriá, em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus e comece a falar com Deus agora. Suba esse Moriá. Sara está lutando para que você não suba. Os sentimentos estão lutando para que você não vá. Palavras contrárias estão vindo sobre você, para que você não tome a decisão. Mas nessa noite, o céu brada e te diz: vem para cima, vem para o Moriá, sobe o monte, porque no monte tem nova história, no monte tem promessa, no monte terá multiplicação. Aleluia. Em nome de Jesus, comece a lutar a sua batalha, comece a guerrear a sua guerra. Levante a tua voz e comece a orar. Ore aos céus. Diga: Senhor, eu vou subir. Senhor, meu Isaac eu vou levar. Senhor, eu serei revestido de toda a armadura, porque Sara não será despertada. Aleluia. Vamos. Levante sua voz em oração e comece a subir. Sara não te impedirá de orar. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, suba. Sharekaya suramakai. Rebiasamakia hadaki osoki amadagai. Rebiandaki soriki dike tukeba. Rabiasura mantakai. Aramamashio sorekebakaya. Debiadaki osomamakai. Vai caindo por terra agora todo sentimento. Vai caindo por terra agora todo peso, toda carga, toda palavra. Esse Moriá é teu, essa promessa é tua, a armadura te espera. Em nome de Jesus, dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. Sharebake suramade ahasawa. Deribiki ohosorekaba. Delibiaseu yakoya hasu. Ruke sid akitu. Abenigio soyakaya. Rabiasu ketir kiduribakai. Sharaboko monderebeki seba. Do alto da cabeça à planta dos pés. Sharebakoremasibiagaia. Receba nessa noite. Você que está subindo, armadura. Rabadai serebekebiasai. Armadura. Shurabakasai. Rabiasura keterebakamada. Levante as tuas mãos e adore a Deus com liberdade.
que me compreender sem nenhuma explicação. Você que está em casa, adore a Deus. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Levante as mãos e adore. Seja livre. Oh, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Ao Deus do meu amor. Quem está subindo, adora. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ao Deus da minha vida. Ele compreendeu. Ele me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Levante a tua mão e declare. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, enche-me de novo. Sei que a tu rebate o que tu levesse aqui a mamacaia, sarabadarabaqui sole, o rabacio tem que a dure cabamaie, serebesse a dure que a dai, e a sure cabamaie, sora cabamaie, roquemaia Enche-me de novo. Em nome de Jesus, levante a sua mão aos céus. Suba, suba, xarabacaia, surabagai. Suba, esse Moriá é teu, Rabai Gesai. Esse Isaac te pertence, Sorabaquebasabai. Não deixe Sara acordar. Saia dessa noite livre para viver uma nova história, para viver novos sonhos. E o Senhor disse a Abraão: deveras te abençoarei. Xarabacamassoragai. Quem sobe o Moriá é abençoado.
Quem sobe o Moriá recebe a multiplicação do céu. Quem sobe o Moriá é revestido de toda a armadura. Rebaquia Suramaia. Deixe para trás agora toda amargura. Deixe para trás agora todo sentimento. Deixe para trás agora tudo que está te prendendo, tudo que está te atando, tudo que está te amarrando. Suba, suba, suba. Saracabaia. Em nome de Jesus. Senhor, para a glória do teu santo nome, tu que és digno de toda honra, adoração e louvor, visita agora este irmão e esta irmã, do alto da cabeça à planta dos pés, não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito agora, Senhor. Visita, visita. Chorabaquia raçou. Sumamando que basatai. Riqueceve aqui o rosto. Amor que teve a sua. Sobigananto que rasai. Sara não despertará. Porque teu filho e a tua filha estão subindo. Confirma nessa noite o renovo dos céus. Essa mente volta a ser livre. Estes pensamentos voltam a ser livres. Estes sentimentos sejam curados em nome de Jesus. Levante este soldado nessa noite. Levante esta soldada nessa noite. Porque o diabo tentou usar esta seta para parar esse soldado, para matar essa guerreira. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Não deixe Sara acordar. Diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero ser livre para ser revestido de toda armadura. Dê glória a Deus nessa noite, aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja reconciliar com o Senhor? Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus e hoje quer fazer essa Sara da incredulidade desaparecer e você entregar sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador. Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para o Senhor ou voltar para os caminhos do Senhor? Não, todos na bênção, todos de casa, todo mundo em paz com Cristo. Não deixe Sara acordar. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Me perdoe pelo horário. E que Deus continue sendo glorificado. Aplauda ao Senhor uma vez mais em nome de Jesus.